Muito bem. Começa assim. A gente faz o risco, né? São 2 centímetros na realidade dali. 3 centímetros. Você marca os 3 centímetros, depois você risca do jeito que está mostrando o lápis aí. E aí você vai cortar inclinado com o serrotinho. Olha como ele está inclinado, percebeu? Ele está inclinado aí, ó. É o jeito mais fácil de cortar o roda meio. Olha só. Veja que o serrote está inclinado. Aquele risco que a gente fez nas pontas é para você se guiar com o serrote. Olha só como fica. A gente faz isso nas duas pontas. Eu coloquei as duas molduras juntas para vocês terem uma ideia de como vai ficar as duas. Beleza, você já tinha batido a linha na parede. E aí você coloca para ver mais ou menos como. Aí tá sem cola. A gente está só mostrando como ele fica para ver se ficou correto. Deixa um pouquinho afastado para trás na hora que você colocar o gesso cola. Olha, não esqueça de riscar atrás da moldura como sempre. E vamos preparar o gesso cola. Deixe bem a massa bem solta. O saco do gesso cola deixe bem solto para vocês fazer e vai polvilhando em cima da água. Pouca água, gente. Para um quarto você vai fazer, vai colocar 200 miligramas de água mais ou menos e vai utilizar o gesso cola. Um saquinho de 5 quilos dá para fazer e sobra demais. Um quarto mais ou menos de 4 por 4, mais ou menos vocês vão ver. Pode ser que só, pode ser que falte um pouco. A gente vai preparar esse gesso cola e eu vou dar uma dica interessante. Eu vou exagerar um pouquinho no gesso, ele vai ficar duro. E aí a gente vai mexer ele. Olha só. A gente continua polvilhando. E aí, veja só. Eu coloquei a mais aí. Na hora de mexer ele fica seco. Então a gente acrescenta um pouquinho mais de água. Quando isso acontecer, se errar a medida, você pode colocar um pouquinho, acrescentar um pouco de água. E aí ele amolece um pouco mais. Mas vai acrescentando aos poucos. Eu coloquei pouquinha água ali. E aí você vai mexendo. Olha só. Vai mexendo devagar até a água se misturar com a massa. Mais ou menos que nem fazer uma massa de bolo, né? Aí você, depois que ela tá nesse formato, aí você pode bater mesmo. Bate ela como se estivesse batendo bolo. Eu acho que dá pra ficar bem claro, né? Olha o ponto aí, ó. Esse é o ponto. Quando a massa ela não cai da espátula. E aí você vem passando em toda a superfície da parte de trás da moldura. Passou em tudo. O segredo é uma parte e depois a outra. Não é assim? E deixar um espacinho lá na ponta para outra moldura encaixar. Vamos lá? Vamos ver? Olha aí, ó. Jogou para o lado, jogou para o outro. Puxa um pouquinho para trás, deixa um dentinho ali para você encaixar outra moldura. Olha o detalhezinho aí, ó, o dentinho, tá vendo? Não encostei ela totalmente na parede. Na outra ponta, na ponta direita que vocês viram aí. Tira o excesso, aproveita para calafetar a parte de cima com o próprio excesso. Mas não tem problema, depois você vai usar o outro gesso comum. Agora vem a outra moldura, olha só. Aí. E aí você vem e encaixa. Segue sempre a linha. Essa linha ela tá no nível. Gente, assim que puderem, vai lá no nosso canal do YouTube, Ulisses Militão, e dê um joinha lá, um ok e se cadastre. Ok? Sempre estamos colocando vídeos novos para vocês lá. Bom, enfim. Eu estou usando a mesma massa para calafetar.
a massa do gesso cola, tira o excesso e calafeto em cima. Olha aí. Aí usei a mesma massa ainda. Mas após isso a gente vai usar o gesso comum para dar acabamento. Isso aí é só para aproveitar o restinho da massa que está aí. Mas vamos lá. Aí o excesso com a espátula, tirando o excesso. Isso é importante. Enquanto está úmido ainda. Lembrando que a moldura tem que estar úmida. Vou fazer o serviço amanhã. Ligo para a loja de gesso e falo: olha, eu quero uma moldura fresca. Vocês fizeram quando? Ah, eu fiz ontem. Ótimo. Ah, eu vou fazer hoje. Ótimo. Ah, eu vou fazer amanhã. Ótimo. Ah, eu fiz semana retrasada. Não, não quero. Eu fiz semana passada. Também não quero. Qual que é a mais fresca que você tem? Então, peguem isso. Percebam. Moldura fresca, acabamento mais simples. Olha aí. Um copo de água. Joguei no balde, um copo pequeno, dá umas 250, 290 ml ali. Umas 190, desculpa, 190 ml. E aí, agora vamos polvilhar o gesso. O gesso de acabamento comum na água. Preste atenção. Então, voltamos polvilhando o gesso na água. Olha só. Só o meinho ali que eu deixei subir um pouquinho, mas ao redor não tava até o espelho da água, entendeu? Então eu joguei só mais um pouquinho, mas o lance, o segredo em si é não deixar ele passar do espelho da água, entendeu? E aí você dá essa mexidinha, isso vai acelerar o processo. Isso vai vai acelerar o processo ele chegar no ponto. Fica de olho, mas em média uns 4, 5 minutinhos ele já fica cremoso assim, ó. Uns 8 minutos, depende do gesso que você tá. Se ele estiver muito velho, ele diminui o tempo. Se ele for novo, uns 8 minutos. Olha aí, ó. Na espátula, como que ele fica? Parece uma massa corrida, só que mais firme. E aí você vem, a primeira etapa passando com o dedo. Olha, para vocês que estão aprendendo, dê o acabamento enquanto ainda estiver úmido. Não vai passando em vários lugares e vai fazendo. Olha só. Nas emendas aí, ó. Quem tiver uma espátula de celulose, eu aconselho a usar a espátula de celulose. Mas eu estou fazendo com a mão mesmo para vocês pegar legal como é que se faz. Olha aí, ó. Calafetando em cima, passa a espátula para retirar o excesso. Com cuidado nas emendas. Olha aí. Lembrando que isso aqui é um bônus que vai ficar no site da editora Abril, da minha casa. E no meu Facebook, para todos aqueles que quiserem fazer download. Eu vou deixar no link embaixo lá, mostrando para vocês qual que é. Que é o Gesso Qual o Seu Segredo, no Facebook. Olha aí, ó. Com a espátula você vai tirando os excessos, você vai cortando. É uma espátula bem fininha, com um canto bem vivo para você fazer esse tipo de acabamento. E aí você vai modelando, por assim dizer, tirando os excessos enquanto está úmido ainda. Olha aí, ó.
Só com essa espátulazinha que dá pra fazer esse acabamento. Não é difícil, gente. Parece ser difícil, mas não é. Olha só, olha, peguem o jeito que eu faço. Cortando. Olha aí. Dando mais um acabamentinho. Olha aí, ó. Modelando bem essa parte os cantos, né? O canto tem que ser bem vivo, então você tem que caprichar nessa parte. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem perfeito. O tempo aqui é quase que real, o tempo que eu tô dando acabamento aqui. A gente não editou muito essa parte não, para vocês terem uma ideia de como que fica. Tá vendo aí, ó? Depois desse gesso, ele se agrega à moldura, que fica perfeito. Na hora de pintar, se quiser ficar muita rebarba, só dá uma quebradinha de lixa de leve para não estragar a moldura. E ótimo, pode pintar de branco ou de colorido. Lembrando que o branco ele esconde as imperfeições, já o colorido ele aparece um pouco mais. Mas se você caprichar, fica perfeito. Olha aí. Olha aí. Usando bem a espátula para ficar, olha como vai ficando perfeito. Aí, com cuidado para não estragar a moldura, a parte de cima. E assim a gente vai modelando o acabamento de canto. Você faz isso nos 4 cantos. Esse é o acabamento interno, né? Fechado para dentro. No finalzinho eu vou dar um bônus para vocês. Vocês vão ver como que se faz quando é a quina para fora. Aí. É isso aí, ó. Olha como é que se faz. Olha a parte de baixo como que fica. Perfeito, né? Exatamente assim. Ah, emenda. A gente tinha passado lá um pouquinho de massa com o dedo, lembra? Agora a gente vem com o carrinho, com cuidado, com muito cuidado para não estragar a moldura. Olha a parte de cima, ó. Você vai virando o carrinho, gente. Olha só. Olha como que é. Virando o carrinho. De leve, você vai passar de leve. Essa é as vantagens de você fazer com ele ainda úmido. Você pode fazer com pode usar menos força, fazendo menos pressão, assim estraga menos a moldura. Com muito cuidado para não estragar a moldura, porque se você passar o carrinho muito forte, a moldura úmida vai riscar. E aí fica feio. Olha só. Olha como a emenda fica perfeita, tá vendo? Essa emendinha foi só para vocês terem uma ideia de como que vocês vão fazer as emendas. Ainda tem a cereja do bolo do final do vídeo. Assistam que vocês vão ver.
Olha aí. Se por acaso der uma riscadinha, você tenta modelar. A moldura está úmida, então você consegue arrumar. Olha aí. Olha aí, ó. Sempre cuidado com os dentes. Faz aqui na de cima, faz aqui na de baixo. E aí é assim que fica. Agora aí a cereja do bolo. Como é que você corta a quina? Olha aí, ó. Quina para fora. Olha como que é a quina para fora. Cortou uma. Vai cortar o outro. Olha aí, ó. Serrote inclinado, agora é para dentro. Tira a rebarbinha. Olha aí. E, olha aí, esse é a quina para fora. Depois é só dar o acabamento, bater a linha, né, sempre. E aí dá o acabamento, coloca um gesso cola. Lembrando sempre que você tem que deixar centralizado. E é isso aí.